Outra coisa que vocês também têm a opção de usar é um scanner. Como a gente já falou, o nosso aplicativo anterior ele funcionava opa, só simplesmente por um QR Code. A gente não tinha como enviar por internet os dados. Então, uma só pessoa tinha internet e ficava escaneando cada celular de cada scouter para depois ela mesma mandar para o nosso banco de dados. Então, isso é um processo bem demorado. Mas caso alguma equipe não tenha opção de usar a internet, a gente ainda deixou essa função disponível. Então, caso você tenha um head Scouter que vá escanear, é só ele entrar dentro do próprio aplicativo que já vai ter um scanner embutido. Quando você clicar aqui, vai abrir seu celular a câmera. Aqui no browser não aparece, porque eu não estou no celular. Mas, enfim, é só você clicar que ele escaneia automaticamente. E, inclusive, evitem deixar muitos QR Codes ao mesmo tempo, porque vai dificultar para você saber qual QR Code escaneou. Então, deixe só um sempre de cada. Escaneia um de cada vez. Outra coisa que vocês também têm aqui na página inicial é uma página de armazenamento. Caso você queira enviar por internet os dados, mas não tem dados no momento, você pode simplesmente armazenar a partida localmente no seu celular. Então, aqui não tem nenhuma partida, mas quando você tiver, vai aparecer aqui um QR Codezinho de status e um botão de upload ou escanear, que você vai poder simplesmente clicar e se der certo, o símbolo vai ficar verde e não vai ficar vermelho. Depois a gente vai mostrar aqui. Vamos começar a escalar. Bom, aqui primeiro vocês colocam o número da equipe de vocês. Depois o número da partida. E aqui a posição da equipe, isso pode ser algo meio confuso, mas a posição da equipe é relativa à posição da equipe dentro da arena, não é relativa ao placar. A gente criou isso para evitar que em uma mesma partida tenham equipes da mesma aliança que estejam na mesma posição. Então, sempre coloquem cada equipe em uma posição diferente para diferenciar cada posição. No caso, eu vou colocar um aqui e vou iniciar os códigos. Quando você iniciar, você vai se deparar com a página dos autônomos, que o nosso autônomos vai durar 15 segundos, e aqui dentro você pode analisar todas as formas de pontuação que tem no jogo. E aqui você pode falar os acertos no speaker, ênfase que são acertos, não pontos. Então, se ele jogou e acertou, você acerta. Se ele jogou e caiu no chão, você dá um erro aqui. Você não pode passar abaixo de zero para não ter erro negativo, isso é impossível. Temos também o enter, funciona na mesma base. E um botão de leave, que, para quem já sabe, é quando você sai daquela linhazinha que tem no início da partida, você ganha um ponto, alguns pontos. E tem um botão booleano aqui, que se você clicar, ele é porque o robô saiu, senão deixa sem clicar. Clicando em continuar, a gente vai para a página de teleop e endgame, são tudo na mesma página. Aqui é uma página mais completa, com bastante coisa. Mas esses três primeiros blocos aqui são que nem a parte autônoma. Você pode falar quantos que a pessoa pontuou ou não no speaker, quantos que ela errou. Também tem uma parte de speaker amplificado, que é quando o Ribbon Player clicar no botão de Amplify, vai aumentar os pontos, então você consegue diferenciar se foi um speaker normal ou um speaker amplificado. Se você for ver aqui, os erros para os dois contabilizam os dois como o mesmo, porque como é uma estrutura só, não tem por que você falar que ele errou o amplificado, ele errou o normal, porque no final os erros representam a taxa de acerto da equipe, então não tem por que diferenciar nessa questão. Aqui também temos o ENC de acertos e erros. E chegamos à parte de tempo de ciclo. Esse ciclo de notes aqui, vou explicar para vocês o que significa. Ele vai contabilizar o tempo que a equipe demora para pontuar uma note. Quando que isso se inicia? Quando a equipe sai da aliança dela e se move ou para o source ou para alguma game piece que estiver no chão. Então, sempre que a equipe saiu de lá, vocês já podem clicar que iniciou o tempo do ciclo. E ele vai acabar, obviamente, quando a equipe pontuar. Aí vocês podem ver aqui, clicar em iniciar, vocês vão ter algumas opções aqui. Se vocês quiserem pausar ou não durante a contagem, caso vocês tenham errado alguma coisa, tem essa opção. E terminou o tempo do ciclo, vocês clicam nesse sinalzinho verde para mandar para a nossa database no futuro. Se por acaso você quer descontabilizar, sei lá, você clicou para contar, mas não era para contar, você clica nesse xizinho que ele vai automaticamente jogar fora esse tempo. Aqui na parte do endgame, vamos vir para cá, você tem como contabilizar 4 coisas principais. A primeira são as high notes. High note, para quem não sabe, é aquela note que o human player joga, então você consegue contabilizar primeiro se o human player é da equipe ou não, ele pode ser de outra equipe. Então, primeiro, quando você estiver scoutando, você primeiro checa se é da equipe ou não, para depois vir aqui pontuar. E você coloca quantos que ele acertou aqui, normalmente.
Na parte da trap, você pode colocar se a equipe tentou ou não a trap, se ela errou ou se ela acertou. São 3 opções que você pode colocar. Depois a gente pode vir aqui no on stage, que é se a pessoa climbar na chain. Tem 5 opções: tentou e errou, não tentou, climbou sozinho, climbou com um robô, que daí seria uma Harmony, ou climbou com 2 robôs, que daí seria uma Harmony dupla. Né? E depois de selecionar essas 3 partes, você pode vir para essa parte de ciclo de on stage, que em vez de contabilizar o ciclo de pontuação de nodes, ela vai contabilizar o tempo que a equipe demora para subir na chain. Então, sempre que iniciar o endgame, vocês ouvirem o barulhinho lá que vai dar, vocês já podem clicar em iniciar e vai acabar, obviamente, quando a partida acabar. Então, ele funciona na mesma base que o tempo acima, vocês podem pausar ou não, mandar ou simplesmente apagar. E essa é a parte do Teleo. Depois disso daqui, vocês vão para a nossa última página de Scout, que ele vai pontuar 3 coisas do robô, que é a atuação dele na partida. Que seria ataque, defesa ou suporte. Isso pode parecer meio confuso, porque no nosso jogo da First não tem muito bem ataque ou defesa ou suporte, mas na nossa documentação dentro do GitHub, quando vocês podem clicar aqui no guia de uso, que estava lá nas configurações, vocês vão ter redirecionado para a nossa documentação. Vocês vão ver lá o que significa ataque, o que significa defesa e suporte direitinho. Então, antes de usar o aplicativo, primeiro deem uma lida para entender como faz as coisas certinho. Mas aqui eu vou colocar aqui. Não. E depois que a gente terminou de scoutar, vocês vêm para a última página, que é a página para mandar para o nosso banco de dados. Vocês podem ver aqui que o botão de upload está meio apagado. Por quê? Porque eu falei para não permitir o uso do banco de dados. Então, se você não está usando o banco de dados, não tem como você fazer um upload pela internet, né? Porque não tem para onde você mandar os dados. Então, todos os botões de upload ficam desativados caso você não coloque nada. E essa parte de mandar, daqui a pouco eu vou passar essa página para o Frank, mas eu vou mostrar aqui para vocês que primeiro tem esse QR Code, que, como eu falei, se você precisar que alguém escaneie, ele já está aqui na última página. Mas se você quiser guardar a partida para outra hora, para depois escanear ou depois da upload, tanto faz, vocês clicam aqui em escanear. Clicando em escanear, todos os botões vão desativar para evitar dados duplicados na database. Vocês podem clicar aqui em concluir e acabou o scout. Vocês já podem começar de novo e esse ciclo vai até o fim da competição. Mas eu agora vou mostrar para vocês como é que fica o layout de um dado aqui no armazenamento, que eu tinha falado no início. Se vocês forem vir aqui, vocês vão ver que tem um dado de partida aqui. Vocês conseguem ver a equipe e o número da partida, junto com uma string bem grande aqui, que fala todos os dados da partida que você analisou. E aqui você pode ou fazer upload, no meu caso eu não posso, porque eu não tenho uma database colocada no meu aplicativo, ou escanear, que o QR Code, aquele mesmo da última página, vai aparecer aqui para você escanear. Então, olá, eu sou o Frank, sou aluno aqui da programação da 5800 e fiz mais a parte de trabalho com dados, de mandar para o banco de dados e todas essas relações. E eu vou falar um pouquinho de como fazer a configuração de toda a parte de banco de dados do aplicativo. E que, como a Gabriele disse, a gente fez um aplicativo para precisar de um mínimo de configuração possível e está tudo muito bem documentado. Para tu não precisar de um alto nível de conhecimento técnico nessa área para saber usar. Então, se a gente vier aqui no GitHub do aplicativo, já tem tudo explicado bonitinho aqui. Tem sobre o projeto, guias auxiliares. Daí aqui o que eu vou seguir passo a passo para vocês e explicando direitinho é a criação do banco de dados. Então eu vou vir aqui na nossa wiki, tem um monte de coisa de tutoriais para vocês seguirem, caso vocês continuem com dúvida. Mas eu vou aqui no criando seu banco de dados. O que é um banco de dados? DB, database, é a mesma coisa. Tudo isso é um lugar onde tu armazena todos os dados, daí que todas as partidas que vocês fizeram scouting vão ir para lá, para depois a gente conseguir pegar de lá e fazer uma análise dos dados que estão naquele lugar. E a gente optou para fazer uma coisa para ser facilmente configurável, a gente optou por usar o banco de dados, fazer um banco de dados no Google Sheets. Então, primeiramente, a gente vai precisar aqui abrir esse link que está no tutorial. Aqui, abrir, que já é um template do BI, da DB do Magic Scouting. E daí o que a gente vai fazer? Daí vocês podem vir passo por passo aqui, que é bem explicadinho. Daí vocês vão clicar em arquivo, vão fazer uma cópia para a conta de vocês, no caso essa aqui já é minha conta.
Mas aqui, vou fazer aqui. Exemplo, chamada Magic Scouting DB. Só pra saber que é esse documento aqui. Eu faço uma cópia já. Daí ele já vai abrir aqui uma aba pro negócio de vocês. Daí a gente recomenda botar, por exemplo, Magic Scouting DB, daí o número da equipe de vocês. Já que é o nosso número, vou botar 5800. Tá. A partir daqui, é só ir passo a passo. A gente vai copiar. E aqui começa toda a configuração do banco de dados. A gente vem aqui em extensões e AppScript. Porque a gente fez uma forma a gente tentou remover todos os custos possíveis, então a gente conseguiu dar um jeito de fazer um negócio que o próprio Google Sheets disponibiliza. E fez esse scriptzinho aqui que já vem na página quando vocês copiam ela para vocês. Então, quando tu copiou aqui, vão clicar em extensões e já vai abrir para essa aba. Quando abrirem para essa aba, a única coisa que vocês vão precisar fazer é clicar em implantar, nova implantação. Daí aqui vai estar sem nada selecionado. Vocês vão clicar nessa... Eu acho que não iniciar a implantação. Não, mas assim também funciona. Vocês podem clicar aqui no tipos de implantação e app da web. Vocês podem botar qualquer descrição, tipo sincronização da DB. Vocês vão botar como o e-mail de vocês e qualquer pessoa pode acessar. Aqui. Eles vão criar essa implantação. Bem fácil, tem tudo explicadinho aqui. Deploy, daí você vai criar certinho e dá deploy. É a mesma coisa, só que em inglês. Então, aqui tu vai precisar autorizar o acesso para que ele consiga mandar os dados, receber os dados e não dar nenhum erro. E a gente tentou sempre fazer uma coisa muito organizada para o próprio BI ser fácil de alterar também se vocês quiserem fazer umas alterações. E porque está tudo bem dividido em cada coluna certinho. Tal coluna é referente a tais pontos, tal coluna é referente ao AMP, o speaker e assim vai. Daí, vocês lembram que no aplicativo aqui tinha a seção de banco de dados. Agora é onde a magia acontece. Vocês veem aqui onde tinha pedido uma database antes, vocês veem na implantação que vocês acabaram de criar e vai gerar esse link grandão aqui. Agora é fácil, vocês só vão copiar isso depois de ter criado uma nova implantação e copiado essa planilha, que agora vocês vão ter uma de vocês. A gente não vai ter acesso, por causa de privacidade, dados, isso aí. Daí vocês podem vir aqui no aplicativo de cada um. Vocês podem agora ativar usar banco de dados, porque agora vocês têm um banco de dados próprio. Vocês só vão colar o link, confirmar, e é isso aí. Aceitou e já está ótimo. Agora eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Vou preencher qualquer coisa aqui. Vamos dizer que ele já fez alguns acertos e alguns erros no speaker, no AMP também. Ele deu livre. No Teleop também, qualquer coisa aqui, só para um exemplo, para vocês verem que está funcionando. Um ciclo, e é isso aí. Jogo no ataque, pá. Agora vocês podem ver que o upload está habilitado, porque agora sim tem uma forma onde vocês mandarem os dados. Daí se vocês quiserem também tem o QR Code, tem o armazenamento, mas tem o upload. Você vai fazer esse uploading bonitinho e daí vocês podem ver aqui que está mandando uma request para o database de vocês. Fica verdinho quando está tudo certo. E agora vocês vão vir aqui, ó. Perfeito. Vamos lá. Aqui. Podem ver o horário certinho e o dia certinho. Todas as informações. E é isso aí. Agora vocês podem fazer isso à vontade. Podem fazer upload. E está tudo pronto para uso. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora, ou também podem dar uma lida depois da documentação, que está tudo bem certinho, clique por clique, para fazer tudo isso. E é isso aí. Só vou mostrar outra parte aqui, que eu vou criar outro Scout,
Agora eu vou mostrar como é que vocês podem fazer upload dos armazenamentos. Ó, vou só preencher qualquer coisa aqui. Aí já vai tudo. Aí. Aí também. Ó, aqui eu vou armazenar, daí vocês podem ver que ele já não deixa eu criar um QR Code nem upload, para não ter dado duplicado. E aqui no armazenar, lembra que o Davi tinha feito um scout e não tinha armazenado? Então agora, vamos dizer que agora eu consegui conexão com a internet. Eu posso vir aqui e fazer upload diretamente de cá, daqui, e ele vai automaticamente me mandar para o banco de dados. E eu posso, upload, lixeirinha, acabou. Daí tudo que ele já mandou, ele já deleta. E vocês podem ver aqui que tá pronto. Tá tudo aqui, tudo certinho. E também tem uma proteção que a gente fez nesse banco de dados, que ele verifica se já não tem aquela mesma equipe naquela mesma partida. E se já tiver, ele vai dar que deu informação repetida e ele nem adiciona. Que é uma forma de proteger para não dar dados duplicados, que acabou sem querer, cliquei upload 2 vezes e foi dar upload. O código que a gente fez previne esse tipo de erro por verificar se já existe essa entrada lá no banco de dados, e se tiver, ele não deixa. Então é mais uma segurança assim para não enviesar, não, tipo, às vezes descalibrar nossas estatísticas, nossa visualização de dados. Então, acho que é basicamente isso aqui, toda a configuração da DB. Foi uma coisa rapidinha, eu fiz bem explicado para não ficar nenhuma dúvida, mas lembrando mais uma vez, tem tudo bem certinho no nosso GitHub. E agora já tem a banco de dados próprio de vocês, já dá para fazer análise de dados. E é isso aí. Agora eu vou passar a palavra para a Elo. Boa, antes disso, pessoal, vocês têm alguma dúvida agora na hora sobre o aplicativo, sobre o que o Frank e o Davi mostraram? Antes da gente passar? O Alan tá com a mão levantada. Não, acho que o Alan foi a pergunta de anteriormente. Tudo bem, Alan? Só parabéns aí, ótimo projeto, gostei muito. Galera, eu só tinha entendido que tem uma forma que um agente externo, né, outro celular, escaneia esse QR Code, captura esse stream e envia, né? Mas de outro aplicativo, o Scout, tem um segundo aplicativo para enviar, mas eu percebi também que da forma que vocês fizeram, nem faz muito sentido agora usar dessa forma. Uma outra pessoa vir escanear o celular do outro. Então, é que a gente optou por várias maneiras diferentes assim de fazer upload, tanto como guardar para fazer upload depois, tanto como escanear ou fazer upload do próprio dispositivo, porque, por exemplo, meu sinal não está pegando agora, ou eu não tenho internet. Daí, para tu fazer upload, pode fazer o seguinte: tu gera o QR Code ali na hora, mostra o aplicativo para algum amigo teu, ele vai lá, escaneia e faz upload do celular dele que está pegando dados. Daí, isso aí é uma forma de contar para se alguém não tiver internet na hora, ou se tiver qualquer situação assim que ele não conseguir enviar na hora, ele pode escanear o de outra pessoa, e daí, quando ele escaneia de alguma outra pessoa, ele vem aqui para o armazenamento. E daí vai ficar armazenado ali, e tu pode fazer upload do teu próprio dispositivo. Perfeito, agora entendi. Valeu. Algo importante também em relação a isso, para quem ainda não participou de uma competição, é que a gente não é muito recomendado em rotear os dados, né, enquanto está na arena, justamente porque a arena tem o FMS, né, o sistema lá de controle dos computadores e tudo mais, e aí às vezes pode dar um pouco de conflito se tem muitas redes Wi-Fi ligadas no mesmo lugar. Então, a coordenação do evento sempre vai falar: pessoal, lembrem de desligar o Wi-Fi, não roteiem, sempre utilizem os dados móveis de vocês. E aí, para contornar isso, né, se a gente não puder ligar na hora rotear Wi-Fi para alguém, eu que tenho dados, posso utilizar os meus dados, escanear e lançar para alguém que está sem no momento. E a gente optou por vários métodos assim de upload, porque a gente pensa assim, que na competição é bastante correria. Então, por exemplo, agora o cara que consegue escanear não está aqui na hora, rapidão, daí o armazeno já fica salvo ali no armazenamento local, para evitar que perca qualquer dado, porque na competição é uma correria, então é bom deixar o mais fácil possível para todo mundo. Frederico, fale. Bom, gente, Fred aqui do 1860. Especialmente interessante essa opção também se você vai para fora do país. Porque às vezes você tem uma ou duas pessoas apenas com dados, não é todo mundo que habilita. Então, por questão econômica, que é mais caro para a gente lá,
Então é bem prático, né? Pode te ajudar também. Perfeito, bem pontuado. Perfeito. Até a gente nem tinha pensado muito nisso, mas é uma ótima aplicação, na verdade. Sim, é econômico, né? Porque a gente vai para fora, são os mentores, não é todo mundo que usa, a gente acaba roteando para outro, né? E para não ter esse Wi-Fi na beira da quadra mesmo, realmente é interessante, você pode ir para um local mais afastado, uma área de apoio da regional ali e faz todo esse levantamento de forma mais rápida. Então, é uma maneira inteligente de armazenar e fazer só para apresentar. Eu sou do 260, estudar estratégia do 260, também desenvolvo um sistema de interno nosso, né? Por isso eu achei bem interessante, tipo assim, vocês para todos, e estou bem curioso aqui, é bem legal. Tente aí, é uma excelente iniciativa para as outras equipes aí. E eu estou na Forge faz um tempinho, tá? Meu ano de estreia foi 2006. Legal. Massa. Então é isso, qualquer coisa também, se quiserem bater um papo sobre, assim, fiquem à vontade também. Pode contar com o 260 lá que a gente gosta dessa área e a gente usa ela faz muito tempo. A gente começou com um caderno em 2010, com aplicação em Folha, e vem usando Excel e Power BI desde alguns anos e funciona muito bem. E, novamente, parabéns pela iniciativa de vocês. Pô, legal. Agradeço, Frederico. Legal. Tucanos. Eu só queria saber se a sua de armazenamento você pode armazenar partidas ilimitadas ou tem um limite de quanto você pode armazenar. Não tem um limite estabelecido, até o teu celular encher de armazenamento, mas cada joguinho é bem pouco, é bem leve, então eu imagino que seja quase impossível de tu conseguir achar um limite, mas... Acho que mais partidas do que vai ter no evento. Mais partidas do que vai ter no evento, com certeza. Então é um negocinho mínimo lá que fica salvo e quase não gasta nada de armazenamento. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode seguir agora para a parte de Power BI? Deixa eu perguntar para vocês, alguém conseguiu já instalar o aplicativo .apk? Já deu uma explorada no celular aí, viu que funcionou? Ou deixou para depois? Então, que tem todas as instruções lá certinho também no grupo do suporte FXC, tem lá o APK e também tem a nossa página no GitHub. Se vocês vêm aqui no Magic Scout, vocês podem vir aqui do lado em Releases, lançamentos, que vai ter o arquivo do APK e também o arquivo do Power BI. E daí vocês podem baixar por aqui ou mesmo pelo Google. Franco, tu quer mandar de novo aqui na chamada o link do Telegram? Tem o pessoal que entrou depois, talvez não tenha visto. Já vamos mandar de novo o link do chat para quem quiser entrar no grupo de suporte e bater um papo. É isso aí. Vamos lá então para a parte que eu, como Head Strategy, acho mais legal. Acho que também todo mundo envolvido com estratégia vai achar muito massa também, que é a parte que a gente efetivamente coloca a mão na massa dos dados, né? Começa a realmente tomar ações e visualizar as coisas acontecendo. Então a gente inaugura aí hoje oficialmente o Magic Scouting BI, que é uma ferramenta, né, que a gente usa agora Power BI para fazer. Ano passado a gente também utilizou, como eu mostrei antes, mas dessa vez é uma versão aí completamente nova, com mais coisas, e eu quero repassar com vocês certinho como que é para usar, né? Primeiramente eu vou repassar um pouco a respeito de todos os gráficos, de todas as tabelas, como que a gente vê que vocês podem se aproveitar mais disso, e depois eu vou fazer um tutorial de como configurar o Power BI em si. Mas antes de começar, né, eu queria até fazer uma provocação aí para as equipes que estão começando agora nessa parte de estratégia, e também para o pessoal aí, né, como o mentor das 860 ele falou que está nisso há bastante tempo, mas a gente sabe que basicamente durante a competição é muito, muito importante que a gente seja uma equipe proativa na estratégia. Então a gente vai estar sempre caindo com equipes diferentes, né, durante as qualificatórias, vai sempre ser duas equipes que a gente não sabe, né, totalmente randômico. Então a gente tem que ser, para ter uma boa performance, para conseguir ter uma boa performance em arena, a gente também tem que ser muito propositivo em ideias da estratégia, né? E a única maneira da gente conseguir efetivamente chegar para a nossa aliança e falar, olha só, eu acho que a gente pode fazer isso, é se a gente tiver um dado na mão, se a gente tiver alguma coisa material, algum número, alguma coisa que diga, olha, vocês são melhores nisso, a gente é melhor nisso, a gente vai fazer assim, o que vocês acham e tudo mais.
é uma conversa que é muito importante a gente ter. Porque às vezes a gente pode, né, se a gente não tem isso na mão, se é tudo subjetivo, a gente pode chegar numa partida, olhar para a cara das nossas duas outras equipes e falar, olha, não sei, o que vocês acham, o que a gente faz? E fica muito no sentido de esperar que o outro venha até a gente com alguma ideia, e a gente sabe quanto isso é uma sensação ruim, de impotência mesmo, da gente não ter certeza a respeito do que a gente está falando. E nisso a gente quis resolver, né, a vida de vocês nesse sentido, trazendo o Magic Scouting BI aí, porque é uma plataforma muito boa, muito fácil de usar, que tem todas as análises que são realmente necessárias numa partida. Isso é uma outra coisa que acho legal pontuar também, que quando a gente entra numa partida, seja ela uma final, seja ela a primeira qualificatória, a gente precisa tomar decisões. São decisões antes de uma partida, né? As decisões são tomadas durante o tempo inteiro, mas principalmente as decisões antes são o que ditam uma vitória, né? Acho que todo mundo aqui que já participou de FRC sabe que teve alguma partida que ganhou somente por causa da estratégia. Que o robô parecia que não funcionava, que não ia dar certo, que não tinha como ganhar aquela partida, mas pela estratégia vocês conseguiram ganhar. Então essa é a experiência que a gente quer trazer para vocês hoje, com essa parte do BI, com essa parte de análise de dados, que a gente sabe que é tão importante. Então eu só queria fazer essa fala anterior para a gente entender um pouco o contexto do quão importante é ter os dados na mão numa partida FRC. Né? Porque, enfim, são muitas equipes, muitos pensamentos diferentes, e a única maneira de você conseguir a melhor estratégia, né, com várias cabeças pensando ao mesmo tempo, é se você tiver um dado concreto, uma coisa assim, olha só, aconteceu isso, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Então essa é a parte mais bonita, eu acho, dessa parte de análise de dados, essa parte do BI, então eu queria mostrar para vocês. Mas fechou. Então aqui, né, antes de falar um pouco ali sobre como usar, eu vou mostrar mais ou menos como é que ele tá, e aí depois eu vou fazer um momento para dúvidas também. Mas beleza, a primeira parte aqui do Power BI, do Magic Scouting, né, ele é basicamente só uma parte de boas-vindas, em que a gente vai estar falando um pouco a respeito da plataforma, falando como é que vocês podem configurar, falando sobre suporte, ajuda, como é que vocês fazem isso e tudo mais. E basicamente essa parte aqui não vai ter nada, é uma parte mais descritiva para quem começar a usar agora e ver isso aqui, só ter uma noção básica aí. Então aqui em cima, né, a gente vai ter dois botões que vão começar a levar para a gente exatamente para analisar os dados. Existe uma outra possibilidade para vocês navegarem entre as páginas, né, a plataforma que tem várias páginas de análise, vocês podem navegar aqui embaixo, né, vocês vão ver que, por exemplo, boas-vindas, geral, tinha análise, etc. Vai ter tudo aqui embaixo para vocês darem uma olhada, mas aqui eu vou dar uns botões aqui também. Então esse primeiro botão verde, né, ele leva diretamente à nossa documentação, a documentação do Power BI, em que eu expliquei certinho ali como que funciona cada coisa, como você configura, quais gráficos servem para o quê, o que cada gráfico quer te mostrar. Isso é muito importante que vocês tenham noção também, para saber ter um bom uso disso. E aqui tem um outro botão que, beleza, tem tudo configurado, então pode começar a analisar aqui. Eu vou segurar Ctrl e clicar, que é uma limitação que a gente tem aqui no Power BI. Mas beleza, então aqui a primeira parte é uma análise rápida. É a primeira parte, a primeira página geral, que vai mostrar basicamente como que está a competição. Né? Isso é uma visão que é legal ter. Inclusive, a gente tem essa visão durante a competição naqueles telões, né? Que mostram o ranking das equipes, o ranking em RP e etc. Mas, no nosso caso aqui, a gente fez um ranking por média de pontos por partida, que a gente não tem exatamente como contabilizar o RP das equipes. Então, a gente quis trazer aqui, nesse primeiro gráfico, uma tabela que vai mostrar assim, olhei o gráfico, beleza, que equipe está melhor, que equipe está pior, que equipe que vai ter uma melhor performance, que equipe é melhor para eu escolher. É só uma coisa mais pontual para vocês terem uma ideia a respeito do nível das equipes, né? Então isso aqui são dados fake, obviamente, que a gente só foi imputando. Mas beleza, então esse primeiro gráfico serve para isso, vocês podem descer aqui, vai ter várias equipes, numa escala meio randômica aqui. E depois aqui do lado vai ter uma análise rápida de 3 informações principais. Por que a gente botou essas 3 informações? Né? É a pontuação total, as nodes pontuadas, ou seja, a quantidade de nodes, e a pontuação do autônomo. Porque, na nossa visão, essas são as 3 informações chaves para esse jogo desse ano. Então, basicamente, para você classificar o poderio de uma equipe, né, o quão boa ela é, existem essas 3 métricas, né, que é exatamente como que ela pontuou, então a pontuação total que ela contribuiu para a aliança, as nodes pontuadas, que diz muito sobre o tempo de ciclo, o quão rápido ele é, o quão rápido é para capturar, para lançar, etc. Independente de ser Speaker ou Anki, a gente sabe que nesse ano vão ter robôs que vão ter funções diferentes, então a gente quis deixar isso, digamos assim, bem justo nesse gráfico aqui, né, nodes pontuadas no geral. E aqui a pontuação do autônomo, que é outra parte aí, sempre na competição foi de extrema importância e vai ser novamente aqui. Aqui, para vocês filtrarem esse gráfico, né, o que ele está mostrando? Ele mostra que, por tempo, né, a partida que vocês contabilizaram, então o dia, enfim, a hora que vocês contabilizaram, vai mostrar um gráfico, né, enfim, crescente em relação a isso, né, que vai subindo hora a hora aqui.
E aí eles vão mostrar, beleza, a primeira partida que a gente jogou, né, equipe 5800, que eu estou filtrando aqui, esse é um ponto importante, porque eu tenho um filtro que eu posso escolher qualquer equipe e ver a performance dela ao longo das partidas. Então aqui eu entendo que é legal botar de vocês, né, porque depois vocês podem ver com mais profundidade cada equipe e tudo mais, acho que não é um intuito dessa primeira aba, é mais para vocês terem uma ideia até para a sua própria equipe. Olha, pessoal, a gente está caindo em pontuação, a gente está pontuando menos notes agora, a gente tem que fazer isso, tem que melhorar e tudo mais. É uma análise rápida nesse sentido. Então aqui, basicamente, vai mostrar, né, a primeira partida a gente pontuou 114 pontos, a gente fez 34 notes, fizemos 18 pontuações no autônomo, por exemplo, 18 pontos no autônomo. Aí aqui ele vai caindo, vai mostrando, é um gráfico de linhas básico, tá? Então isso aqui, imaginamos que seja útil para vocês verem a equipe de vocês, né, justamente essa performance, e terem essa noção. Agora, existem, né, depois dessa aba que é bem simplória, na verdade, a gente vai ter dois botões muito interessantes que vão levar a gente para análises bem mais profundas tanto de time quanto de partida. O primeiro botão é Analise um time. Então, basicamente, eu clicando nele, ele vai me levar para uma outra aba, que é a de Team Analysis, tá? A aba de Team Analysis, né, como o nome já diz, é a análise de um time em específico. É importante constar que para essa competição, né, é muito importante a gente ter noção das propriedades individuais de um robô. Né? Como eu falei antes, essa competição, até diferentemente das outras, né, a gente vai ter funções de robôs muito específicas. Né? O AMP é tão importante quanto o Speaker e vice-versa, ou enfim, qualquer outra forma de pontuação também. Então é interessante que a gente analise e faça esse movimento de, olha, na hora, por exemplo, de fazer uma escolha de aliança, beleza, vamos olhar mais profundamente para essa equipe. Qual que é o desenvolvimento dela, o que ela pode contribuir para a gente, é nesse sentido. Então, não somente analisem, por exemplo, né, enfim, o intuito do BI é justamente esse, quantos pontos ela fez, mas tem uma profundidade na questão de no que ela é boa, no que ela pode ser útil para a gente. É essa análise que a gente quis fazer aqui. Então, a gente tem alguns gráficos aqui, eu vou passando um por um, para mostrar o que ele significa. Basicamente, esse primeiro está mostrando para a gente o quê? Ele mostra dois tipos, né, duas corzinhas de barra, uma de autônomo e outra de teleoperado, e ela é classificada entre AMP e Speaker. O que ela quer dizer? Ela quer dizer, né, essa barrinha, enfim, o gráfico de barra mesmo, a barra mesmo, ela quer dizer o número de tentativas. Ou seja, essa equipe, no caso da 5800, que é um fake, né, que a gente fez aqui, ela mostra que a 5800 tentou 26 vezes o AMP, por exemplo. Então eles tentaram 26 vezes fazer. A mesma coisa que o Speaker, né? Durante todas as partidas eles tentaram fazer 8 vezes, depois 24, 40, etc. É um número absoluto. Né? Por que é um número absoluto? Para a gente ter uma comparação em relação à taxa de acerto. Eu vou explicar o porquê. Na linha, né, aqui a linha rosa, ela mostra a taxa de acerto que ele teve para aquelas tentativas. Então, por exemplo, aqui a gente fez 8 no Speaker, a gente acertou 100%, por exemplo. Mas quando a gente tentou fazer no AMP, né, no Teleop, dessa vez, a gente tentou 24 vezes e a gente acertou só 67%. É uma taxa um pouco baixa para um robô que tem que ser um suporte, tem que fazer AMP, etc. Então, a ideia de aparecer tanto a tentativa quanto a taxa de acerto é que ela não seja um dado que está mascarando alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente pode ter o número de tentativas gerais 1, e aí vai ter 100%, né? Então, ele teve 100% de acerto no AMP, mas, ele só tentou uma vez, né? Aqui eu estou mostrando quantas vezes ele tentou. Então, por exemplo, esse dado aqui que eu tenho de Speaker 8 vezes, fazer 8 vezes o Speaker, né? Tentar 8 vezes durante a competição inteira é pouco. E o fato de eu ter conseguido 100% de taxa de acerto não me diz tanto. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês com esse gráfico. Deixa eu só colocar aqui o pessoal. Beleza. Então, a ideia dessa performance, desse gráfico de barras e linhas, é mostrar para vocês, basicamente, como a curacidade daquele robô em realizar certas tarefas. Então, essa é mais ou menos a ideia. Não tem como ser liberado para todo mundo? Eu acho que não. Mas fechou. Então, agora, a segunda tabela, ela tem um intuito um pouco mais profundo de dizer a respeito da rapidez daquele robô. Ano passado, no caso, no jogo do Charge Up, a gente sabe, a gente meio que notou que o tempo de ciclo foi uma coisa principal. Assim. A gente conseguia diferenciar muito bem, tanto na Championship quanto na própria regional do Brasil, os robôs que faziam ciclos muito rápidos, tempos muito curtos, e o quão isso era efetivo para a pontuação deles. Então é importante trazer o dado de tempo de ciclo, né? Quanto tempo, né, como o Davi explicou ali, eu demoro para pontuar uma guilpice, pegar outra, fazer o ponto de novo, porque aí a gente também, novamente, não mascara só pela pontuação. Às vezes eu vejo pela pontuação, olha, ele pode, sei lá, tá fazendo a track, por exemplo, que dá uma baita pontuação, mas eu não sei o tempo de ciclo que ele demora, talvez ele seja um robô super lento. Então a ideia, né, para a gente fazer uma escolha bem feita, é a gente ver vários atributos. Um desses atributos que a gente captura no app é o tempo de ciclo. Então aqui a gente tem
duas colunas diferentes. Basicamente, a gente tem a média da source, ou seja, a média de tempo que ele demora para pegar uma game piece da source, espero que tenha ficado claro. Então, basicamente, a gente contabiliza, beleza. Ele foi lá, saiu da aliança dele, foi até a source, pegou a game piece, foi e pontuou. Esse tempo, né, pode acontecer várias vezes durante uma partida, a gente faz uma média e coloca nessa tabela. Então, por exemplo, 5-0 na partida 3, demorou 14,5 segundos em média para pontuar na source. Mesma coisa, mesma lógica para o chão. Então, o chão é basicamente qualquer game que precisa no chão, é natural que seja um tempo mais curto, mas é legal contabilizar também. Às vezes a gente vê a média do ciclo do chão, diz um pouco sobre o intake, por exemplo, daquele robô. Né? Então, claro, com outras análises subjetivas, né, que a equipe vai fazer, se enfim, o intake quebrou, coisa assim. Mas isso complementa a análise como um todo. Então, essa é a ideia aqui da média de tempo de ciclo por partida, né? Para que a gente também não mascare nesse sentido, né? Pô, vai ter uma partida que o cara fez 30 segundos, e vai ter uma partida que ele fez 5, né? A gente não quer mascarar isso, a gente quis deixar mais claro para vocês também nesse sentido. Agora, funções em partida, isso aqui também é um pouco do que o aplicativo mostrou a respeito de no que ele atuou. Se ele foi um robô de ataque, ou seja, se ele fez mais speaker, se ele foi o maior pontuador da partida, por exemplo, se ele foi um robô de defesa, que fazia mais defesa, que, enfim, defendia ali a área da equipe. Se ele foi um robô de suporte, que é basicamente ele faz amplo, ou seja, ele contribui para a pontuação do ataque, e etc. Então aqui mostra, por exemplo, olha, 5.00 tem bastante experiência com ataque, com atuar no ataque. Então, beleza, a gente pode talvez confiar neles para fazer um ataque, por exemplo. Essa aqui é a ideia, esse é um insight que a gente quer trazer. Às vezes a gente vai ver, por exemplo, um robô que fez 10 partidas em ataque e uma em defesa. Pô, será que vale a pena botar ele na defesa se ele tem tão pouca experiência com defesa? Né? Então, esse aqui é um outro insight que a gente queria trazer para vocês a respeito de utilidade dos robôs durante uma partida. E agora, a última é a performance no stage. Tá? A performance no stage é um gráfico de barras, ficou bem fácil de ver, que é basicamente, ele fala o seguinte, ele contabiliza as vezes que aquele evento aconteceu. Vou explicar para vocês. Por exemplo, elas são divididas em cores, em categorias. Então, por exemplo, a parte de high note, ou seja, a parte do human player jogar ali no microfone para, enfim, pontuar melhor ali no stage depois, funciona da seguinte maneira. Eu vou ver que a 5.00 acertou 2 high notes em 4 partidas. E depois, em outras 4 partidas, acertou 3. É óbvio que isso é totalmente extrapolando. Né? Mas, enfim, são dados feitos. Mas a questão é o seguinte. A gente está vendo que, ok, eles fizeram isso bastante vezes. Talvez a gente possa confiar neles para fazer isso. Por exemplo, aqui é a mesma coisa. É trap, né? Aqui a gente viu que a 5.00 não tentou em 7 partidas. Então, eles talvez não tenham muita experiência nisso, mas eles acertaram em 1. Mesma coisa o on-stage. O on-stage eles acertaram, ou seja, o climb, acertaram em 6 partidas, erraram em 1 e não tentaram em 1. Beleza, é uma média ok, dá pra gente talvez confiar neles para fazer isso. Então, assim, imaginem isso acontecendo com várias e várias equipes. Vocês podem ter uma noção muito melhor de, beleza, vai chegar uma equipe para vocês e vai falar, olha só, a gente está fazendo um on-stage, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, e vocês vão olhar, poxa, mas vocês erraram aqui em 90% das partidas, né? Vou mostrar esse dado para eles. Pô, o quão poderoso é isso, né? Quão poder vocês vão ter na mão. Então, é nesse sentido. Performance no stage traz essa conclusão de o que a gente vai fazer no stage. Né? Se a gente vai deixar a equipe X como high note, se a gente vai deixar esse cara subir, esse cara fazer trap, etc. Essa é a conclusão que a gente quer chegar. Mas beleza. Então, isso aqui funciona com qualquer outra equipe, é só eu filtrar aqui para aparecer, né? Vai aparecer dessa maneira. Mas a ideia é justamente isso. Agora, a gente vai ter a outra parte, que é a parte de match análise, né? A parte de análise de partida. E agora, para mim, esse, né, pessoalmente, é o grande pulo do gato, porque o que acontece? Essa parte de team analysis, ela é muito útil para que você queira analisar profundamente uma equipe. Pô, eu quero fazer uma seleção para a minha picklist, para quem eu vou selecionar ali na hora de fazer a escolha de alianças. Isso aqui é útil, porque aí você vai olhar exatamente a equipe, qual foi a performance dela, no que ela é útil, no que ela não é. Mas na correria de uma partida, quando você está ali no meio da competição, você tem 10 minutos para decidir a estratégia de uma partida, que tem certeza que aconteceu com vários aí, você vai para o match analysis, tá? O match analysis, ele quer trazer um pouco de segurança, né, no conceito ali de uma escolha de partida, né? Escolha de estratégia de partida. Por quê? A gente quis trazer aqui uma análise rápida de fazer decisões. Então, como eu falei no começo da minha fala, a gente tem que fazer certas decisões antes de uma partida. Para a gente jogar uma partida com eficiência, não adianta a gente chegar lá, combinar em 5 minutos com os coaches que estão lá embaixo na arena já e torcer para dar certo. Isso não é uma boa estratégia. A estratégia antes é a gente tomar decisões. Quais são essas decisões, né?
Então eu fiz aqui essas 3 categorias, né? São 3 momentos de uma partida que existem várias decisões para se fazer em cada um deles. No autônomo, né, a gente tem aqui a questão de decidir, né, autônomo, enfim, que é operado, a gente tem a questão de decidir quem que vai executar cada função. Como vocês viram aqui, né, no Team Analysis, tem uma parte ali, né, que a gente pode ficar vendo, né, em cada equipe, qual função que ele executou, mas esse aqui diz bastante pra gente. O que ele está querendo me dizer? Ele mostra aqui, novamente, 2 categorias. Auto, né, essas 2 primeiras barras aqui, e teleop, essas 2 últimas aqui. Aí ele vai mostrar em cada uma das barras uma equipe. Então, por exemplo, a equipe 5800 tem isso aqui, a 6404 tem isso aqui, a 7083 tem isso aqui. Né? Você tem essa... E aqui ele vai mostrar AMP Speaker ou AMP Speaker. Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui? Isso aqui é a média de nodes que cada equipe fez. Então, por exemplo, eu vou pegar todas as partidas da 6404 e vou ver a média de nodes que eles fizeram no AMP no autônomo, no Speaker no autônomo, etc, etc. Acho que vocês entenderam a lógica. Por que a gente está trazendo isso? Justamente para que eu possa olhar isso aqui. Cara, o que eu tenho que fazer? Beleza, essa equipe aqui, ela está com bastante média de nodes no teleop e no Speaker. Olha, tu vai ficar responsável por isso, beleza? Faz isso aqui, vai fazendo, você vai ficar responsável por isso e tudo mais. Essas 2 equipes aqui podem se dividir no AMP, por exemplo. Elas têm experiência com AMP no teleop. Façam o AMP e tudo mais. Então, essa é a estratégia que a gente quis dizer para esse gráfico aqui. Para você comparar a média de nodes, porque você vai ter um entendimento de quem que faz mais nodes numa partida. No final das contas, a gente quer que um robô faça várias nodes, faça vários pontos. Nesse sentido. Tem um outro ponto específico que eu queria pontuar. O que a gente escolheu falar de nodes, né? Por que não falar de pontos? Isso é uma dúvida que vocês podem ter. No contexto desse jogo, né, a gente vai ter a questão do amplified, do speaker amplified, né, amplificado. Isso aí pode confundir muito as estratégias, digo né, da minha opinião. Por quê? A questão de eu fazer tantos speaker amplified vai muito da coordenação da minha aliança como um todo. Porque eu vou ter 10 segundos, né, apertando aquele botão, para que os robôs que fazem speaker pontuarem. E às vezes isso pode não dar certo. Isso não quer dizer que um robô é ruim. Na verdade, ele pode pontuar várias nodes, mas essas nodes não estarem, né, digamos assim, amplificadas. É óbvio que isso pode fazer com que ele perca a partida, mas não quer dizer que ele seja um robô ruim. É isso que a gente quis dizer aqui. Então, por isso, né, que o número de nodes é tão uma análise mais interessante do que eu só ver a pontuação. Isso aqui é uma questão importante também. Agora, na parte do teleop, a gente entra também naquela questão de floor, de chão, source, tempo de ciclo. Isso aqui é útil porque a gente vai ter essa tabela aqui que vai dizer a quantidade de ciclos e tempo médio vindo da source ou do chão. O que isso quer dizer pra gente? Isso aqui vai ser uma boa decisão pra gente ver quem que vai ser o robô com prioridade para pegar no chão, por exemplo. A gente vai ter vários robôs, 3 robôs da nossa aliança, todos eles pegam do chão. Mas alguém é bom que tenha prioridade. Alguém que, beleza, na hora que eu vou pegar, você vai sair, você vai pra source, por exemplo. Não vai fazer muito sentido 3 robôs ficarem disputando na mesma aliança as nodes do chão. Então isso aqui quer dizer para vocês o seguinte, olha, essa equipe aqui, ela tem, né, 06404, tem um tempo de ciclo no source muito, muito pequeno. Eles fazem muito rápido. Então por que não deixar eles como prioridade, né? Como prioridade. Então olha só, 6404 vocês vão pegar da source, do chão, durante o começo da partida. Vocês vão rapar tudo que tem lá e pontuar. Enquanto as outras 2 vão ficar fazendo outras pontuações, vão pontuar da source, por exemplo. Essa é mais ou menos a ideia. Mesma coisa, por exemplo, a pontuação vinda da source. Por exemplo, aqui a gente pode ver que tem equipes que, por exemplo, não pontuaram, não fizeram nenhuma vez um ciclo de source, por exemplo. Beleza, aí eu não vou deixar essas equipes como responsáveis da source, porque talvez eles não nem consigam fazer source, por exemplo. É uma outra análise que a gente pode trazer. Agora, feita essa análise de ciclos, né, vocês estão vendo que são várias informações, mas que elas complementam esse ciclo. A gente vai ter aqui a parte de funções, né? Então isso aqui é um complemento a essa decisão aqui que vocês poderiam fazer em relação a quem que vai fazer speaker, quem que vai fazer AMP. Por quê? Aqui a gente quis trazer o seguinte, a gente vai ter 3 categorias de robôs, né, que atuam numa partida, então ataque, defesa e suporte. O que isso quer dizer pra gente? A gente vai estar falando aqui o seguinte, a 5800 jogou de ataque em 4 partidas. E nessas 4 partidas que eles jogaram de ataque, né, parênteses, eu só estou pegando essas 4 partidas que eles jogaram em ataque, eles fizeram uma média de pontuação no speaker de 6,75. Beleza, é uma boa pontuação no speaker. Entendeu? Então eu posso, confiar neles para fazer isso, por exemplo. Agora, o suporte, né? Eu sou um robô aqui que também jogou de suporte 2 vezes. Eles fizeram uma média de jump de 4 pontos, por exemplo.
Então a ideia aqui, vocês podem ver, é a gente comparar, digamos assim, a potencialidade de uma equipe para cada função. Então, por exemplo, eu vou ver essas duas equipes aqui. Olha, uma equipe pontuou mais, outra equipe pontuou menos no AMP. Então, e aqui essa equipe jogou mais vezes como suporte. Então a ideia é que você escolha essa equipe como responsável por AMP, ou etc. Uma outra análise legal é você ver o quão potente essa equipe é em relação a essa função. Eu posso ter um robô que vai fazer, né, quantidade de speaker, vários pontos no speaker, por exemplo, jogou algumas partidas, mas eles fazem muito mais no AMP quando eles jogam como suporte. Então, pô, ele faz os dois bem, mas aí se eu vou escolher alguma coisa para ele, eu vou escolher o AMP, porque parece mais útil para essa partida. É mais ou menos essa a ideia que a gente quis trazer. Agora, né, finalizando essa parte, tem o endgame. O endgame é muito legal esse ano, na minha visão, assim, tem bastante decisões que a gente tem que tomar, e uma das decisões mais legais é a do Human Player. Quem que vai ser o Human Player que vai jogar as nossas High Notes, né? Vocês sabem que tem 3 equipes numa aliança, e vão ter 3 Human Players disponíveis para jogar a High Note, mas só um vai poder. Então a gente tem que fazer uma escolha, beleza? Uma decisão pré-partida, né? Decidir quem que vai ser o Human Player. Para isso, né, eu vou até tentar dar um zoom aqui para mostrar melhor. A gente vai ter aqui embaixo, né, as equipes em cada uma dessas barras, e novamente vai seguir a mesma lógica de tentativa e taxa de acerto. Então, por exemplo, eu vou ter equipes que tentaram, né, vou aqui fazer uma alusão. A gente vai ter algumas equipes, né, por exemplo, quando no app você marcar que tal equipe acertou 0 no High Note, essa equipe automaticamente vai ser dada 3 tentativas. Por quê? Porque quando você marca 0, que ela não acertou nenhuma, quer dizer que ela teve tentativas, porque vai ter aquela outra opção que vocês viram no app de marcar. Human Player não é da equipe que eu estou analisando, beleza? Então a gente não vai contabilizar a tentativa para ela. Isso aqui é para a gente tentar ser o máximo justo possível com as equipes. Porque eu não posso botar a tentativa para um cara que sequer teve a oportunidade de ser Human Player. Acho que deu para pegar a lógica. Então é nesse sentido. Por exemplo, a gente teve essa equipe aqui que tentou, foi Human Player em uma partida, ou seja, teve 3 tentativas. Eles acertaram as 3. Pô, beleza, essa equipe aqui tá show, acho que pode ser o meu Human Player oficial para essa partida. Essa é mais ou menos a ideia. Então vocês vão ver aqui 3 equipes, vão ver a taxa de acerto, quantas tentativas eles tiveram, quão efetivo eles foram para pontuar essas High Notes. Então beleza, vamos dizer que vocês já tomaram essa decisão. Agora, outra decisão do endgame é o climb, é a chain ali, o on-stage que vocês precisam subir com o robô de vocês. Então a ideia, novamente, é uma análise rápida. Vejam que aqui no Team Analysis a gente consegue ter mais ou menos essa ideia aqui no performance e no stage. Mas vocês imaginem, né, ficar botando que cada uma das equipes vem uma por uma. Isso aqui é uma análise mais profunda. Para uma análise rápida, a gente coloca aqui, beleza, 5800 acertou 6 vezes on stage, errou uma. 7033 acertou uma vez on stage, não tentou em alguma partida. Essa aqui é a ideia, porque aí vocês têm mais confiança para dizer, beleza, não, essa equipe vai ser responsável por subir nessa partida. Enquanto eu estou subindo, você vai continuar pontuando, porque você não faz on stage, por exemplo. Você errou todos os on stage que você teve. Faz mais sentido, não é? Então aqui a ideia é que vai mostrar as categorias de on stage que teve, acertou, errou ou não tentou, e aí vai mostrar ali, né, cada equipe e as tentativas que eles tiveram nesse sentido. Mais ou menos essa é a ideia da match analysis. Ela vai mostrar uma análise rápida, decisões rápidas para você construir uma boa partida. Essa aqui é a ideia. Será que alguém tem uma pergunta? Eu vou abrir agora que eu falo bastante, mas aí se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu apresentei até agora. Acho que não. Podemos seguir, gente? Acho que podemos tocar. Beleza, pessoal, agora a gente tem duas últimas abas, tá? Aqui a gente vai ter uma aba que é muito, muito, muito útil, tá? Eu falo isso porque eu já desci para fazer escolha de aliança, tá? Para ficar lá e esperar os outros para falar o nome de uma equipe. E é assim, ó, é uma sensação terrível quando você não tem o dado na mão. Então é o seguinte, essa aba de pick list, ela quer resolver esse problema. Por quê? A gente sabe quando a gente faz no Sheets, em algum papel e tudo mais, a informação vai se perder completamente. E para a escolha de aliança vai ficar lá o apresentador pressionando a gente para fazer a escolha. É óbvio, vai ficar o cara lá falando, não, tem que fazer agora, aí você vai ficar falando ponto ali com a sua equipe. Vai ficar terrível, assim, para esperar para começar. Ninguém quer passar por isso. Então a ideia dessa aba de picklist é justamente trazer uma tabelona de performance de todas as equipes. Por quê? A gente vai ter algumas equipes que vão sair, né, que não vão estar mais dentro da questão da escolha, né? E eu vou ter que fazer uma escolha com as equipes que restaram. Ou seja, eu não posso escolher uma equipe que já está em uma outra aliança. Para isso, né, a gente trouxe aqui uma tabela que vai mostrar todas as equipes que a gente tem aqui no BI, né, que vocês pontuaram, vocês colocaram no aplicativo, e aqui vários atributos dela. Aqui eu tentei sumarizar todos os atributos possíveis que você pode ter na partida. Então, por exemplo,
média de pontos por partida, nodes pontuadas, amp nodes pontuadas, speaker nodes pontuadas, amp taxa de acerto, speaker taxa de acerto, partidas que jogou defesa, a taxa de acerto do human player, a média de tempo de ciclo no chão, média de tempo de ciclo na source, acertos que teve no on-stage, taxa de acerto no on-stage. Então vocês podem ver que basicamente sumarizei tudo que dá para fazer nesse jogo, basicamente. Então a ideia é o seguinte, a ideia é você poder classificar pelo que fazer mais sentido. Então eu vou explicar algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente tem essa parte aqui de média de pontos por partida. Eu posso classificar aqui entre decrescente e crescente quem que teve menos pontos, quem que teve mais pontos, e aí talvez fazer a minha decisão por isso aqui, se fazer mais sentido. Eu preciso de um robô que faz muito ponto na partida porque eu quero ganhar as playoffs. Ok, então você vai ir descendo aqui, vendo qual robô que ainda não foi escolhido, etc. Agora, eu vou ter outros tipos de análise também. Eu posso olhar as nodes que foram pontuadas. E por que eu faço essa comparação, né? Vocês vão dizer, pô, mas é um número absoluto, o que isso aí está me dizendo? Bora, vocês têm que lembrar que, na escolha de alianças, todo mundo já jogou as suas qualificatórias. Todo mundo teve a mesma chance de pontuar nodes. Então, na prática, o cara que pontuou mais é talvez o melhor cara, né? A equipe que será melhor para minha escolha se eu ainda tiver a oportunidade. Por quê? Ela teve a mesma divisão de nodes para fazer, a mesma oportunidade de fazer, e aí eu vou ver quem que fez mais diante de todas essas partidas. Todo mundo jogou o mesmo número de partidas. É isso que a gente quer dizer. Mesma coisa a AMP, né? Que mostra o total, mostra a taxa de acerto, speaker, taxa de acerto, partidas que jogou defesa. Partidas de jogo de defesa é muito interessante, porque pode haver situações que você vai querer um robô de defesa. Então você vai vir aqui, clicar, e ele vai filtrar as equipes que jogaram essas partidas, né? Então, por exemplo, essa equipe aqui jogou 2 partidas, essa aqui jogou 2, essa aqui jogou 2, essa aqui jogou 1, como defesa, ou seja, posso confiar mais nessa equipe para fazer uma defesa para mim. Então esse é mais ou menos o sentido. Agora, a questão é, a gente tem outras possibilidades aqui nessa picklist. Por quê? Por exemplo, nesses 2 atributos que eu estou vendo aqui, que é AMP e Speaker, né? Eu estou olhando para auto e teleop. Mas às vezes, quando eu vou escolher uma picklist, é interessante que eu veja, olha só, eu preciso de um autônomo muito potente, porque a minha aliança está ruim de autônomo. Então agora eu vou filtrar somente para que esses atributos de média de pontos, nodes, AMP taxa de acerto, só vai filtrar para os momentos do autônomo. Então eu vou tirar aqui o teleop. Vocês veem que quando está preto quer dizer que ele está selecionado. Se eu tiro aqui o teleop, vejam que filtrou completamente. Então agora eu tenho uma outra análise, outras possibilidades. Né? Eu posso ver aqui quem foi a equipe que pontuou mais, por exemplo, e fazer a minha classificação a partir daqui. Que agora eu estou olhando quantas nodes no autônomo, no AMP, tal equipe posicionou. Ou quantas no speaker. Ou quantos pontos eles fazem em média só no autônomo. Vejam que eu filtrei toda essa parte da tabela para eu fazer uma análise do autônomo. Mesma coisa se eu quiser fazer no teleop. Eu seleciono o teleop, tiro o autônomo, e aí vem mostrar só o teleop. É mais ou menos essa a questão da picklist. Então isso aqui vai ser útil para que vocês não tenham que ficar vendo picuinha no BI também. Para que vocês não tenham que ficar vindo aqui filtrando, não, deixa eu ver a equipe, tal. Vai na tabelona de performance, que ela já mostra tudo que a gente tem para mostrar, basicamente. Tá? Basicamente isso dessa parte. E agora a gente tem a parte mais bonitinha, mais legal, dá para explorar bastante isso aqui, que é a questão de simulação, tá? Simulação, ela é feita, ela tem algumas regras que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque tá tudo documentado na Wiki, tá? Na nossa documentação que o pessoal botou no GitHub, eu coloquei ali certinho o porquê que, por exemplo, o Livre aqui tá mostrando 4, ou aqui tá mostrando AMP e tal. Eu boto certinho as regras de cálculo que a gente utilizou para fazer essa simulação. Aí vocês veem se fazem sentido para vocês, se não fazem, se vão usar, se não vão usar. Mas a simulação é bem simples, né? Eu fiz aqui o charminho, botei a logo do pessoal aqui também, você pode ver a logo da sua equipe. Enfim, você vai selecionando aqui e ele vai contabilizando, né, como se essas 3 equipes jogassem juntas, com todas as partidas que a gente já fez aqui no aplicativo, o que daria, né? O que essa equipe conquistaria. Então, por exemplo, isso é útil para vocês verem a respeito de partidas muito difíceis. Por exemplo, essa partida aqui, parece uma partida difícil, porque eu tô com uma diferença de 20 pontos, né, por exemplo. Então, isso é bastante coisa para se recuperar. Então, é mais uma ideia para vocês terem noção de também o quanto de esforço vocês vão colocar numa estratégia. Né? Às vezes, beleza, tem uma partida aqui, nossa, tem uma diferença aqui pra gente de 50 pontos. Será que vale, né, fazer essa estratégia e tal, olhar cada coisa, óbvio que vai fazer estratégia, mas não de forma aprofundada, acho que ficou claro. Então, a ideia disso aqui é que vocês vejam a dificuldade de cada partida, o quanto que uma equipe está contribuindo com a pontuação da aliança. Então, por exemplo, se eu tiro tal equipe, vai descer aqui, eu posso ver o quanto que isso não me prejudicou nesse estilo. Né? Então aqui tanto para a aliança vermelha quanto para azul, se vocês botam no azul só vai filtrar aqui as coisas para azul, né? E aqui se vocês botam para vermelho, só para vermelho. Mas é basicamente isso, pessoal. O BI é isso, tá?
Só finalizando aí, a gente quis trazer, facilitar a vida das equipes no geral. A gente sabe que o momento de competição é frustrante, tem que fazer muita decisão, vem decisão errada. Então a ideia do BI e do aplicativo, né, mas aí falando da análise de dados, é consertar um pouco desse problema para vocês, resolver um pouco da vida de vocês nesse sentido. Assim. Então é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o BI em si, não sobre configuração, que eu vou falar isso depois, mas sobre o que eu apresentei aqui? Boa, valeu, Bruno. Obrigadão. Pode falar, Felipe. Eu não tenho dúvida, só quero dizer, principalmente para os times novatos, que tem uma excelente ferramenta à disposição, certo? Usando a minha experiência, tudo que eu já fiz, então vocês podem ficar tranquilos, se vocês utilizarem essa ferramenta, vocês não vão ter problemas. E eu levaria a sério, principalmente para quem não tem um sistema de scouting, a realmente utilizar, porque vocês vão ter um ganho muito grande. E além do que, eu percebo que os alunos que são envolvidos nessa área, eles têm uma evolução muito grande para a próxima temporada. Certo? Eu recomendaria vocês colocarem os alunos mais novos, porque vocês vão ter um ganho na próxima temporada, porque ele acaba ganhando um entendimento de jogo, um olhar crítico, que ajuda muito no desenvolvimento próximo, sabe? Tanto de como enxergar um pouco na quadra, habilidades que realmente vão ser importantes para o próximo jogo ou não, né? Dá um senso crítico bem interessante. Então, sim, tá muito boa essa ferramenta e vale muito a pena. Show, obrigada. Obrigada aí pelo elogio. Show, mais gente comentou aí. Show, obrigada, Alva, também. Beleza, pessoal, acho que ninguém tem nenhuma dúvida muito específica, novamente. Então, pessoal, só fazendo uma pequena correção, durante a gravação a gente teve um pequeno erro em relação ao Power BI ali, coisa simples, já conseguimos arrumar, tá tudo certo agora. Então, o ponto é o seguinte, a gente está aqui com a nossa database exemplo, né, digamos assim, eu botei alguns dados aqui só para a gente ter alguma coisa. Então, com essa database exemplo, eu vou exemplificar como que vocês conectam, né? Vamos supor que essa aqui seja a base de dados de vocês. Então, a ideia é que aconteça o seguinte, vocês estão aqui com ela, copiem o link dela, tá? Então, vem aqui, copiem o link aqui na função de leitor, né? Então, coloquem qualquer pessoa com link pode ser leitor, para não ter muito problema de conta. E, basicamente, isso que vocês fazem na base de dados. Uma coisa importante, né, até explicando o erro que aconteceu, mantenham o nome dessa página como página 1. Esse era o problema que aconteceu, que ele não achou porque estava o nome de uma página diferente. Então, eu só troquei o nome da página e ele apareceu. Então, mantenham isso aqui como página 1, tá? Só para que vocês não tenham que fazer outro tipo de configuração mais extensa. Então, mantenham assim. Então, aqui vocês vão abrir o link, o arquivo, né, do Power BI, que a gente enviou para vocês, que está no release. Agora, com ele aberto, vocês vão ver que ele vai estar aqui vazio, né? Não vai ter nenhuma informação, porque, enfim, a tabela já vem assim por padrão. E aí vocês vão ter que colocar a base de dados de vocês. Então, venham aqui nessa parte de cima, tá? Transformar dados. Vai abrir uma nova aba para vocês. E, novamente, reiterando, é muito importante que vocês não mexam em nada do que eu não mostrar aqui nessa aba, porque essa aba é uma aba de transformação de dados, de tratamento. Então, se vocês acabarem clicando ou excluindo alguma coisa, pode dar algum erro, tá? Então, aqui vocês vão entrar nessa parte aqui, vocês vão colocar, né, nessa linha amarela. Então, antes de falar isso, eu estou aqui nessa Fact Score Match, por padrão ela já, quando você abre, ela vem selecionada aqui, né, que é a nossa tabela principal, não precisa se atentar muito aos nomes, mas essa tabela aqui, vocês vão vir aqui em editar credenciais, entrar, e ele vai abrir uma página do Google para você fazer o login com alguma conta. Então, coloquem aqui a conta de vocês que, enfim, tem acesso, ou vai ter acesso à leitura da tabela de vocês, a base de dados, botem continuar aqui, e aí ele vai falar que a entrada foi concluída. Quando ele disser isso, vocês voltam, e vocês vão ver que vai aparecer você está conectado no momento. Então a gente vai clicar no botão verde de conectar. Beleza, ele conectou. Agora, mas a tabela ainda assim veio vazia, né? Agora vejam aqui, na parte da fonte, tá? Vocês vão editar essa etapa aplicada aqui, onde meu mouse está passando, fonte, e vocês agora vão colocar o link de vocês, da tabela que vocês copiaram ali, que eu falei ali no começo. Então, deem um Ctrl V, copiem o link, pressionem Enter, e quando vocês voltarem aqui, vocês vão ver que vai aparecer a base de dados de vocês, tá certo? Então, aqui vai ter
a base de dados de vocês, que vocês colocaram. Agora, vocês vão vir aqui em GenMatch, que é a nossa outra tabela que utiliza a base de dados, né? Então, tem essa aqui, GenMatch, que vocês têm que fazer o mesmo processo, são só com essas duas, tá? Fact Score Match e GenMatch. Venho aqui em fonte. E aí, mesma coisa, copiem o link para cá. Beleza? Então, aqui depois já vai aparecer ali as colunas. Agora, a gente vai dar um fechar e aplicar aqui no canto superior esquerdo. E aí, vocês podem voltar para o Power BI. Ele vai fazer um pequeno carregamento aqui. Já está criando a conexão, carregando os dados. E aí, fechou. E aí, quando vocês abrirem aqui, vocês vão ver que vai aparecer exatamente o resultado da tabela de vocês, né? Então, vocês vão entrar, por exemplo, nessa minha tabela. Eu botei a 9196, 9199 e elas estão aqui, né? São só os dados que eu tenho na minha base de dados, porque ela só se conecta diretamente a ela. Então, é basicamente essa a ideia, tá, pessoal? E um outro ponto também que eu ia só atualizar aqui nesse sentido é que a gente tem duas outras coisas que facilitam o uso de vocês com o Power BI, né? Aqui vocês podem ver que vai dar para mexer as coisas, talvez tirar um pouco do lugar. Não é o ideal. Então, uma coisa que eu ia pedir para vocês fazerem também, só para ter certeza que não vai mudar nada, não vai acontecer nada de errado, é vir aqui em exibição e bloquear objetos, ou lock objects, se tiver em inglês. Deem um bloquear objetos e aí vocês vão ver que eu não vou conseguir arrastar mais nada, né? Só clicar nas coisas efetivamente. Lembrando também que todos os botões do Power BI aqui, vocês vão clicar com Ctrl e aí clicar, e até dar um avisozinho, né? Ctrl mais clique aqui. Então, vocês dão um Ctrl e clicam no botão para ir. E uma outra coisa que eu iria propor também é vocês tirarem essas visualizações aqui. Isso aqui é a parte de cálculos, gráficos que vocês não precisam ver. Então, só cliquem nesses botões aqui, ó, que ele vai ficando até maior para vocês terem uma visão melhor, né? De todos os gráficos. Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar também. É isso, pessoal. Estamos abertos agora para dúvidas, questionamentos, comentários, angústias, reclamações. Isso aí, momentos finais. Uhum. Opa, eu acho que o Frederico está falando, mas a gente está com a aba... Peraí. Desculpe, Frederico. Um momento. Eu queria comentar uma coisa. Por exemplo, uma informação importante que a gente precisa de jogos também são a respeito dos RPs, Ranking Points. E vocês já estão fazendo um trabalho bem legal de previsão de partidas, certo? Uma simulação baseada no banco de dados dos pontos que as equipes conseguem, né? Então dá para ter uma noção ali se o jogo vai ser mais fácil ou mais difícil. Isso é bem útil, galera. Muito útil, a gente usa isso e é bem bacana. Uma coisa que eu diria é, você já tem informação, você pode fazer a mesma coisa para RPs. Você já tem a quantidade média de cada time, quantos pontos eles põem por partida. E você já tem também a quantidade de pontuação que esses times fazem no fim da partida, no endgame, como a gente chama aqui. Então, assim, esse aqui pode ser uma coisa interessante e a gente usa isso, 260. É fazer essa previsão também. Por exemplo, eu entro na partida sabendo que a média da minha aliança lá, da Azul, eles fazem somados 20 nodes no jogo. Então eu tenho uma chance grande de conseguir, ou é possível conseguir um ranking point ali. Ou às vezes eu entro na partida sabendo que a soma ali é muito, 9. Então assim, isso às vezes me direciona também para qual ranking point eu posso priorizar. Diria assim, isso é uma dica do que a gente usa aqui, né? Porque o ranking point é uma coisa bem interessante e esses dados você já tem. Vocês já têm somados, né? A parte mais fácil, a parte mais difícil já foi feita, né? Agora é a parte mais fácil, né? Que é já tratar, como você mesmo disse, né? Que é a parte mais legal. É exatamente essa. Sim. Depois que a gente pega os dados, é a partir de combinando coisas que a gente já tem e consegue informações diferentes. Essa é uma sugestão que eu daria, que eu acho que é um ponto bem bacana, né? Porque pode direcionar você a uma estratégia no jogo, né? E até o seu adversário, né? Dá pra você saber. Você olha lá, você vai saber, provavelmente eles vão precisar tal coisa. Então é assim, só uma sugestão. Sim, boa. Fechou? Fechou, é uma possibilidade. Muito bom. Né? Massa, acho que é uma coisa massa. RP é uma coisa que não tá no nosso radar por enquanto. Mas acho boa contribuição. Valeu. Boa. Mais alguém? Algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida? Lembrando que tudo podem ir seguindo todas as documentações pelo GitHub. Qualquer coisa, não tem alguma coisa que a documentação não cobriu, esqueceu de algum detalhe,
Vocês podem perguntar no grupo de suporte, qualquer coisa assim. E sempre estamos aí para ajudar vocês a usar o aplicativo, qualquer dica que nem o Frederico ajudou a gente agora, qualquer conselho, qualquer... Sim, sim, exato. E o grupo de suporte tá ali, tá, pessoal? A gente botou ali no Telegram. Inclusive, durante a competição, a gente vai dar uma olhada, vai acompanhar se tiverem algum problema durante ali. Botem no grupo, né? Inclusive, vão no nosso pitch, né? Vai estar eu e o Volpato ali no pitch todo momento também, os meninos aqui, a Gabi também. Então vai estar todo mundo no pitch, né? Esse é o ponto. Então a gente vai estar lá, venham lá. E é isso aí. Boa, Carol. Muito obrigada. Então, se for isso, acho que é isso. Fiquem à vontade para fazer a instalação com calma, né? Eu sei que é bastante processo ali, né? Mesmo que esteja tudo documentado, tem que seguir um passo a passo, tem que ir com calma, tem que olhar primeiro, ler toda a documentação, ver se, será que o meu computador ele dá conta? Então, vamos fazer no computador de quem? Quem da equipe que vai ser responsável por fazer esse tipo de estratégia? Então, conversem com as equipes de vocês aí, conversem com os alunos. Se isso vai ser responsabilidade de um mentor, vai ser de um aluno específico, de uma equipe de alunos, né? Então, façam com calma, qualquer coisa a gente está disponível, a gente tem o grupo do WhatsApp. Se quiser fazer uma pontuação ali sobre alguma coisa específica, pode chamar a gente direto no privado, chama no WhatsApp, pode chamar qualquer um de nós no WhatsApp, pede o número para alguém aí da equipe, ou fala direto na DM do Instagram. Então, pessoal, no mais, se ninguém quiser perguntar nada, se a gente quiser ficar por isso, então acho que podemos finalizar aí o nosso encontro. A gente agradece a presença de todo mundo, veio bastante gente. O Alan comentou, irei dar uma olhada. Cara, acho que foi um problema de uma coluna que não veio, mas daí eu já mando pra vocês quando tiver tudo ok. E a gravação também está sendo gravada. Botaremos no YouTube e no Instagram, tá? Daqui a um tempinho, um dia ali, mais ou menos, a gente já coloca e já avisa no grupo de suporte também. No YouTube e no Instagram, tá? Que a gente vai mandar. E é isso aí. Fechou, pessoal? Agradecemos a presença de todos aí. Nos vemos na competição. Né? Que todos cheguemos lá com saúde. Com um bom robô. É isso aí. Beleza, galera. Obrigado. Valeu. Até mais.